Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Não há a menor distinção entre deuses e homens. As duas coisas se misturam, sem cerimônia. Provérbios de Muad'Dib. Saudações, Frame, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver, e que eles se arrependam de levar a morte e a desgraça a Muad'Dib. E aí, gente, aqui é a Júlia e vamos de conspiração hoje. Olá, gente, aqui é o Jonathan, que a paz de Shai Hulud esteja com todos. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, mesmo para tirar suas dúvidas. Mais um episódio do DunaCast e sempre, claro, com convidados especiais. Não poderia faltar hoje as análises desse ser presciente que é o nosso navegador da guilda, Hildon Oliver. Bem-vindo, grande Hildon. Tudo bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, Pascoal, pelo convite. O pessoal já está aí acostumado aí com as minhas loucuras, onde eu trago conjecturas o tempo inteiro e tentando não cair em traições, né? Temos também, claro, a planetóloga de Arrakis, Júlia Massing, com suas observações sempre envoltas com questões ambientais, a planetóloga Hildon, que fez uma viagem surreal para o Nordeste brasileiro. Bem-vinda novamente para a segunda temporada, Júlia. E aí, gente, nossa, é muito legal estar de volta. Eu adoro esse livro, então vai ser muito massa analisar com vocês e bora. Aí a Júlia é do nosso time, a Júlia é do nosso time que gosta do Messias de Duna. Nossa, adoro. E não poderia faltar ele, Jonathan, nerd do café, nosso booktuber preferido, o príncipe corrino, o artista do TikTok e Reels. Muito obrigado por estar novamente conosco. E lindo, Jonathan. lindo, lindo. Ai, obrigado, gente, já tô todo bobo aqui. Então, nossa, eu tava com saudade já de participar desse podcast, gente. Sério, tava com muita saudade. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente agradece a presença de vocês mais uma vez, né, Hildo? Mas antes da gente analisar, propriamente dito, né, começarmos o nosso episódio 2, a gente precisa fazer uma breve recapitulação do primeiro episódio, do capítulo 1, que foi as conspirações do destino, que a gente teve o parceiro do Hildon, que é o historiador, o Bronzo, né? O Bronzo do Planeta X, que ele estava lá preso, sendo... Nesse episódio passado, na realidade, ele fez apenas uma análise, era apenas uma análise dele, né? E não só uma análise, né, Pascoal? Acho que o capítulo ele termina até com um desejo, né? Que ele pede para que os historiadores eles aprendam alguma coisa com essa revelação, com essa história toda, com todo esse engendro, né? Exatamente. E como você bem falou, né? E aprender com isso, tanto que uma das frases mais legais dele, que eu acho, né, nesse livro, é que ele fala que Poe, como uma figura mítica, né, endeusada, foi informado que a predição total e absoluta ela pode ser precisa e letal, né? Uma das coisas que ele deixou como um recado desse último capítulo. E nós vamos, a partir de agora, analisar outros detalhes. Porém, eu queria saber, antes, Hildo, dos nossos convidados, uma questão que a gente até conversou assim, de forma rápida no episódio anterior, é que nesse episódio do capítulo 2, Conspirações do Destino, o nosso Frank Herbert, né, mais uma vez abre o jogo e solta spoilers dentro de spoilers, dizendo as possibilidades da queda de Muad'Dib. Então eu queria saber a opinião da Júlia e do Jonathan, como é você abrir um livrinho logo no seu início, né, segunda parte aqui do livro, e aí o Frank Herbert fala que o Muad'Dib vai cair
né? Vai ser derrotado e que várias situações podem acontecer para que isso venha a se concretizar. Então ele está dizendo que o nosso Muad'Dib vai cair. E aí, como é começar a ler o livro desse jeito? Bom, eu acho que eu adoro, pelo menos, né? Porque isso eu acho que vai me deixar mais atenta para as coisas, para as nuances do livro, porque eu vou começar a procurar assim os pedacinhos do que foi falado, assim, quando eles estão conspirando ali, eles falam algumas coisas, eles soltam. Então eu acho que eu vou, ao longo do livro, eu vou com certeza estar mais atenta e procurar assim onde que tá o dedo deles nas coisas, sabe? Onde que tá, o que tá realmente afetando o Paul, no caso, a conspiração, né? Então, eu acho, assim, genial, porque eu vou esperar algo mais grandioso ainda do que a queda, entende? Algo, tipo, além da queda, porque já jogar isso, como ele fez no primeiro livro, né? Tipo, ele já joga no começo o que vai acontecer, basicamente. Só que você sabe que não vai ser só isso. Você sabe que vai ter mais, sabe? Então, eu fico bem empolgada, assim, porque eu sei que vai ter mais coisa ali. Eu sei que vai ter mais alguma coisinha, vai ter algum plot twist, alguma coisa emocionante que o autor vai me trazer. Então, eu gosto bastante. E eu nunca acredito no que o Frank Herbert fala, inclusive o Duke Leto não morreu, foi igual Elvis, né? Todo mundo fala que Elvis morreu. A esperança nunca morre, não Pascoal. Morreu, ele... tu já tá nessa. Eita, e aí teve que fingir a morte. Então isso aí é mentira do Frank Herbert. Então eu tô achando que o Paul não vai cair. E aí, Jonathan, o que é que você acha? Olha, eu acho bem legal isso daí, porque a gente tá muito acostumado nessa cultura de anti-spoiler, digamos assim, né? E esse livro vai totalmente contra essa onda do momento, assim, e já entrega várias coisas já logo no começo de cada capítulo. Inclusive no episódio 0, o pessoal que tava participando aqui do DunaCast também comentou sobre isso, né? Que o Frank Herbert tem essa mania. Inclusive quero mandar um beijo pra Sora. Sora, sou teu fã. Olha. Lá do canal Central Pandora. A Sora tem um fandom forte aqui. Eu sigo eles lá no canal deles no YouTube, no Instagram e tal, adoro os conteúdos deles. Mas enfim, o pessoal lá já comentou sobre isso e agora a gente tá comentando também aqui. E eu acho que isso agora no segundo livro a gente já tá até acostumado com isso, né? Que nem a Júlia falou, ele solta esses pequenos spoilers assim no começo já dos capítulos, mas agora a gente já tá acostumado, a gente já sabe que além disso que ele já entrega logo de cara, vai acontecer muito mais coisa, que nem a gente sempre falava na primeira temporada sobre o primeiro livro, né? São como se fossem planos dentro de planos, como ele colocava dentro do livro. A mesma coisa dos spoilers, ele entrega um pouquinho, mas agora a gente já sabe que vai ter mais coisa e só deixa a gente mais, no meu caso pelo menos, só me deixa mais curioso pra ver como que esse pequeno spoiler que ele entregou ali vai acontecer e como que vai ser o desfecho de tudo isso. Mas, Jonathan, sabe que é interessante tu trazer isso até para discussão? Porque eu acho que é importante a gente também até entender algumas coisas geracionais, né? Duna é um livro que fala sobre gerações, sobre herdeiros, né? A gente até brinca com esse conceito. Mas, assim, o Frank Herbert, ele brinca justamente com esse conceito de que o spoiler não é algo que vai atrapalhar a narrativa. Ao contrário, ele vai agregar. Diferentemente de uma pessoa que grava uma cena e posta no Instagram. Frank Herbert, ele não tá fazendo isso, né? Ele tá deixando peças, ele tá deixando migalhas, ele tá deixando... Gente, vai acontecer. Mas pode ser que aconteça de uma outra forma que você nem tá imaginando e essa outra forma traga gatilhos para impulsionar outras coisas que vão fortalecer a história. Isso pra mim é o spoiler com conteúdo, exato. É o spoiler que eu quero. Manda mais. Exatamente. É como se, que nem tu falou, não é como uma pessoa que grava um vídeo e tal. Aqui, como é escrito, eu acho que o escrito dá muito mais margem pra interpretação, pra começo de conversa. Então, cada um pode ler um spoiler e interpretar e imaginar aquela cena de uma maneira diferente. E também, do mesmo jeito, ele entrega só uma pequena parte, né? Então... a gente interpreta de um jeito, às vezes espera que vai acontecer de um jeito, como a gente imaginou, mas aí ao decorrer da leitura e conforme a gente vai vendo que aquilo ali vai acontecendo, ou às vezes não vai acontecendo, a gente vai vendo que às vezes é diferente do que a gente já estava esperando, né? Então, apesar de ser um pequeno spoiler, às vezes acaba surpreendendo do mesmo jeito. Interessante também que dessa vez, né, no primeiro livro, a gente tinha um suspeito, que era o Dr. Yue. A gente já sabia que era esse, né? Porque a gente não fez muito exercício
de detetive. Agora não, Frank Herbert, logo aqui no começo, ele te dá opções, ele dá um self-service de dúvidas. Ele fala, quem vai derrubar o Paul Muad'Dib? Vai ser a conspiração feita pelas Bene Gesserit, pelos Bene Tleilax, pela Guilda, pelo Landsraad, ou vai ser o Tarô de Duna, ou vai ser o Gola Danka e Darro, ou o Korva, que é o líder religioso do Kizarat de Paul Muad'Dib. Então ele diz qual desses vai destruir Muad'Dib, e aí a gente fica na expectativa, e quando começar essa leitura, que é o que a gente vai fazer agora, a gente vai começar a ficar atento para saber qual desses tem o real poder de destruir o Mahdi, o Kwisatz Haderach, né? O esperado Lisan Al-Gaib, o Mentat. Quem vai ter esse poder? O Pascoal usou aí todo o dunês dele agora. O Paul Muad'Dib tá pior do que a Daenerys, até isso o Martin copiou, é um absurdo. Todos os nomes da Khaleesi. A gente vai arranjar aqui pro final, tem mais nome aí pro Paul Muad'Dib. Mas então, a gente para um pouquinho e vamos para o nosso novo quadro, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon. Olá. Olá. Vamos para as notícias do Império, novidades que estão chegando aqui no universo de Duna. Rapaz, tô curioso. Eu acho bacana porque o Pascoal traz tanta informação que nem eu tô sabendo. Aí eu já fico antenado e junto com vocês. Ele está se fazendo de inocente, Prêmio. Acompanha tudo, sabe tudo. Mas olha só, antes da gente falar um pouquinho de algumas novidades bem interessantes sobre o novo seriado do universo de Duna, a gente quer agradecer mais uma vez, Hildon, a participação dos nossos ouvintes em acompanhar o DunaCast nessa segunda temporada, né? A gente sabe que é o segundo livro, não é a mesma quantidade de pessoas que o segundo livro, mas conta aí como é que tá as nossas estatísticas. Rapaz, eu imaginava que seria menos, né? A gente tá tendo uma média muito boa de players, assim, numa semana quase 300 players, assim. E como você falou, para um segundo livro, que nem todo mundo leu, um interlúdio de um livro para o outro, né? Na questão do filme, né, também. Lógico que quando tiver notícias da série, que inclusive você vai estar trazendo aqui pra gente, quando tiver notícias da segunda parte do filme, isso volta com muita força, né? E lembrando, gente, que a gente precisa muito de vocês. Nesse momento, a nossa campanha tá em stand-by, mas a gente vai voltar porque a gente precisa desse apoio de vocês. Mas a gente pede que, nesse momento, agora, vocês indiquem o DunaCast pra algum amigo, sabe? Pega ali 3 amigos que você sabe que gostam de um sci-fi, analisar aqui, ouve aqui o que os meninos falaram e tal, eles falam sobre Duna, mas eles acabam fazendo alusões à cultura pop como um todo, trazendo links, e isso é muito legal. Então, esse é o momento da gente pedir a força de vocês para que a gente possa crescer cada vez mais no site, né, do DunaCast, né? Papo reto, sim, pau, que hora, pau, acabou, vai, todo mundo. E também indica pro teu youtuber, ou booktuber favorito, o cara lá que gosta de... não lê o Duna ainda, indica e diz que a gente tem um podcast, que é importante também para essa divulgação. Exato. Dessa galera que tem um maior alcance para mais e mais pessoas. Inclusive, viu, Pascoal, você me mandou aqui, tem uns famosinhos aí que seguem o Duna Hacks Brasil, DunaCast. Fiquei muito feliz quando você mostrou que é um dos caras que é referência, né, de cultura pop aqui no Brasil. E no mundo, né? Porque trouxe a CCXP pra cá, né? Pro Brasil. Hoje em dia não faz mais parte do Grupo Omelete. Tá no seu próprio canal agora, sua própria página, que é a Huru, né?
que é o Érico Borgo, rapaz. O Érico Borgo segue o DunaCast, cara. É isso mesmo, Pascoal? Cara, ele segue o Duna Hacks Brasil e por tabela ele vê algumas coisas do DunaCast que a gente coloca, mas ele segue... Isso que importa. Isso que importa. Já indicou a gente, inclusive, no Twitter, tá lá o videozão dele. Que massa. Indicando a gente, e tem um Twitter lindo dele, dizendo que fazer um podcast de Duna é a pura resistência nerd. Cara, me arrepio, cara. Vou falar sobre isso, gente. Ontem eu fiz uma live com o pessoal da Lote 42, a gente trabalhar com quadrinhos aqui no Brasil é resistência também. É resistência, então, é verdade. Que sejamos resistência, falar de cultura pop é ser resistência num país cada vez mais que olha a cultura com desprezo, né? Que não valoriza a cultura. Raiva, como fosse um inimigo. E galera, ó, eu quero pedir pra vocês, vou pegar aqui essa perninha aqui do Pascoal, que ele disse, ó, indique pro seu booktuber favorito. Gente, indica lá pro pessoal do POC Nankin, que eles estão fazendo um trabalho lindíssimo com o Incal, né, do Jodorowsky, que eles finalizaram aqui os 3 volumes de Incal. E vocês sabem que Incal só existiu porque o Jodorowsky não pôde dirigir o seu Duna, né? E lembrando que eles já anunciaram que vão lançar também toda a Caixa dos Metabarões e o Universo de Metabarões, que também é uma obra do Jodorowsky. Então manda aí, pessoal do POC Nankin. O Daniel Lopes estava lendo, ano passado ele estava lendo Duna. Cara, né? Pois é, o Danielzinho é maravilhoso, já troco muita ideia com ele, porque o Daniel também, ele é colecionador de vinil, né? Sim. Aí de vez em quando eu marco aqui, a gente troca uma ideia muito massa. Show de bola. Cara, eu fico mandando vocês mandarem pro Bruno, né? Mas eu converso com o Bruno direto. Inclusive fiz um desenho dele de yoga de cisne, ele até postou no Instagram dele. Mas é isso, gente. Indique pro seu booktuber, pro seu youtuber, né? Falar sobre Duna. Aí a gente linka também com a gente, que é sempre importante essa visibilidade. Lógico que a gente não tá querendo pegar a carona no sucesso de ninguém, gente. Porque a gente quer poder fazer um trabalho bem feito e trazer sempre o melhor conteúdo pra vocês, né? Exato, Henrique. Assim, o trabalho já tá aqui há mais de um ano, é bem sério. E a gente tem apoio da própria editora que coloca o livro aqui de Duna no Brasil, que é a Aleph, né? Então a gente estamos com referência legal, um trabalho bem bonito, bem bacana e não faz vergonha nenhum trabalho lá fora, viu? Inclusive eu acho que nós temos um trabalho até mais completo. Talvez não tenhamos todas as informações antecipadas que alguns sites mais antigos têm, né? E a questão da língua inglesa favorece muito, né? Os caras conseguirem algumas coisas, mas estamos aqui bem tranquilo. Resistência, exatamente. Exatamente. E Pascoal, você tá com notícias aí da série, é isso? Cara, exatamente. A gente, antes de sair o filme Duna, já havia o rumor que ia sair uma série de TV baseado nas Bene Gesserit, né? Na Irmandade Feminina. Então seria uma coisa muito massa. Só que eles não definiram ainda o que seria, como é que vai ser, se seria na época do filme Duna, antes do filme Duna, ia ser baseado nos livros do Frank Herbert ou iriam ser baseados no livro do Brian Herbert. Não temos ainda essa opinião, assim, essa questão fechada, mas o título do seriado é The Sisterhood, é o nome do livro do Brian Herbert. E eu aposto minhas fichinhas, todos os meus solares e um pouquinho de melange que eu tenho guardado, e vai ser baseado na obra do Brian Herbert, sim, porque o Brian Herbert, ele tem muito orgulho da obra dele, e ao mesmo tempo que ele apoia, como também um dos diretores lá executivos do filme Duna, né, tá participando diretamente, ele quer divulgar, claro, o universo expandido. Então eu aposto que vai ser baseado, e o legal é que o Secret of Duna, que é uma página bem antiga sobre o universo de Duna, eles seguem há muito tempo mesmo, é um trabalho muito massa, muito legal, eu acompanho isso há muito tempo, e eles conseguiram lá uns rumores, ele conversou com uma fonte lá da galera que tem uma vasta experiência na indústria lá de seriado, de programa de TV, e a gente já sabe que vai ser filmado lá no Troy Studio, na Irlanda, tá? Então isso é um dos primeiros que a gente soube, essa situação. No início estavam dizendo que era na Jordânia, na Hungria, mas aí eu acho que mudaram de ideia por conta de várias coisas, porque surgiu pandemia nesse meio tempo, né? Então não pôde nem fazer esses filmes. E aí a gente tem que esse Troy Studios, ele é o mesmo do Fundação, que foi feito da Apple TV, né? Do seriado. Apple TV, né?
Exato. Foi um pouco controverso, né? Tem gente que curtiu muito, tem gente que odiou. Eu tô ali tentando ainda Né? saborear a série, né? De forma, no roteiro, ok, mas assim, visualmente foi perfeito, né? Assim, muito lindo, fantástico. né? Fantástico. Isso sim. E aí a gente tem lá. Eu vou te ser honesto que até algumas mudanças no roteiro não me desagradaram, não. Mas eu tô ainda naquela fase de assim, será se eu gostei? Pois é. Tô tentando analisar melhor. E a gente tem, já foi definida a showrunner, Bacana. que é a Diane Ademujon, e aí ela já tá lá, né, suas equipes, e a gente já tem o diretor, porque nesse seriado também, logo no início, definido que o Denis Villeneuve iria gravar o primeiro episódio desse seriado. Que legal, cara. Porém, né, o Denis Villeneuve, depois de 6 Oscars e agora indo pro segundo filme, tá muito trabalho, ele não deu conta. E aí ele passou a responsabilidade. Aí, cara, a gente vai ter o Johan Renck, que é o cara, não sei se você assistiu, que fez aquele seriado premiadíssimo Chernobyl. Nossa, bicho, fantástico. Adorei. Ai, perfeito. Arrasou. Adoro, menino. Ai. Pois é, Pascoal, que Chernobyl, inclusive, foi uma das coisas que a HBO lançou, né, junto com o Watchmen em 2019, 2020, ali por ali. Inclusive, me surpreendeu bastante. Chernobyl, uma baita de uma série agora. Me empolguei. Vai ser show, cara. Eu também fiquei assim, arrepiado vendo aquela série. E é muito do que Duna fala, porque assim, a gente vê a Chernobyl é uma série de erros de pessoas que estão no poder e não dão um braço a torcer. Os caras estão fazendo merda e ninguém fala que tá fazendo merda, né? É aquele negócio, né? E aí, Duna, o Frank Herbert faz muito essa crítica dos líderes que fazem e não conseguem depois ajeitar, e a galera que vai sofrendo. Então, a gente tem essa garantia que a gente vai ter um cara bem competente para fazer isso. E só para finalizar, antes dessas notícias mais oficiais, tinha saído uma reportagem dizendo que cita um pouquinho falando sobre como seria os participantes, como seria a sinopse, né, oficial. E aí fala assim: embora nenhuma decisão do elenco tenha sido tomada sobre esta série de TV, existem arquétipos específicos que o estúdio parece estar procurando. O elenco parece ser quase exclusivamente feminino, obviamente, né? As Bene Gesserit. Por favor. Com cerca de 3 mulheres em seus 20 e poucos anos, outras 2 que interpretarão a parte mais velha, deve ser as Reverendas Madres. E também a história vai seguir essa criação do grupo das Bene Gesserit numa guerra, e depois de uma grande guerra que provavelmente será o Jihad luteriano, né? E aí fala que a série vai contar como foco principal, vai ter uma imperatriz, um irmão e um irmão em seus 20 e poucos anos, e alguém que se encaixa num arquétipo como se fosse um pirata espacial e um vilão principal. Então a gente tem já essa sinopse assim, bem geral, mas assim, o que parece que eles vão colocar. Espero que a qualidade seja aquela qualidade de HBO de ser, né? Sim. Só na escolha desse diretor já tô tranquilo, já tô... Melhor coisa do ano, foda-se. Pronto. E aí, Hildo, a galera tem que compreender que Duna é um estilo diferente. Muita gente fala, não gosto, dá sono. Gente, Duna tem um estilo dele, como Star Wars tem um estilo dele, né? Que a gente também ama. Mas os fãs, eles têm direito a ter estilo diferente. E Duna tem esse estilo mais cadenciado, mais contemplativo. Se a gente parar pra pensar, né? A própria série Chernobyl é uma série bastante contemplativa em vários aspectos, né? Isso, exatamente. E grande Hildo, por hoje é só. Vamos pro episódio então, né? Vamos pro episódio então. Valeu. Cheiro. Vamos para a análise desse capítulo. Obviamente, a gente já começa falando um pouquinho sobre esse excerto inicial, bem curtinho, que ele fala que não há a menor distinção entre deuses e homens. As duas coisas se misturam sem cerimônia. Então, a gente está vendo aqui, esse excerto é muito importante para esse capítulo, porque nós estamos agora
Hildo, Jonathan e Júlia numa reunião, tá? Uma reunião muito importante em Wallach 9, que é a sede do planeta da Irmandade Bene Gesserit. Então, é uma coisa que não apareceu em Duna, só era citado. E a gente tem uma reunião com representantes de todo o Império, né? Nós temos representantes da Guilda, que é a maior força, que era a maior força do Antigo Império, que fazia os transportes intergalácticos. A gente tem a princesa Írula, a esposa de Paul Muad'Dib, a esposa só no papel, né? Da representante da Casa Corrino e também representante das grandes casas. A gente tem as Bene Gesserit na figura, de novo, voltando aqui, a Reverenda Madre Giles Ellen Morrian. Isso é um nome muito lindo, eu vou dar o nome da minha cachorra, a próxima cachorra. Eu também gosto do nome dela. Muito chique. É um nome imponente, Dá né? vontade de falar ele toda vez. Eu só não coloco porque eu não ia saber falar, gente. Eu não ia saber falar. Não tem coisa mais linda. Chegar numa clínica veterinária, a pessoa, como é o nome da sua cadela? Reverenda Madre Giles Ellen Morrian. A pessoa é uma coisa chique. E a gente tem também aqui, finalmente chegando de forma, uma novidade, são os Bennett Leilaxus, Leilaxu, né, na forma do Seitele, que é um dançarino facial. E é interessante que a gente vai conversar um pouco mais sobre os Bennett Leilaxus mais na frente, mas é uma conspiração. E aí a gente vê que eles estão, gente, olha só, eu vou passar para vocês a resenha, mas eles estão num local preparado pelas Bene Gesserit. Obviamente nada que a Bene Gesserit fazem, elas não é de graça. Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? E elas fizeram um recipiente, uma cúpula no centro da cúpula transparente. Então eles fizeram praticamente uma redoma ali de cristal toda aberta para ver tudo que estava ao redor, e estavam esses caras lá reunidos para conversar, para derrubar o Muad'Dib. E aí eu queria a impressão de vocês sobre, primeiro, essa situação, essa reunião, né? Para que essa reunião e que interesses levam essas pessoas a estarem juntos? Rapaz, Pascoal, já até falando um pouquinho, é impressionante como o Frank Herbert, ele é um cara que ele influencia muito a literatura até nos dias de hoje, né? O capítulo ele começa esquisito porque a ambientação é estranha, né? É uma ambientação de traição o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo que visualmente você fica criando as imagens e é tudo muito weird tales, assim, tudo muito esquisito, tudo muito incômodo. E mais uma vez, assim, como o Frank Herbert ele tem uma escrita muito pontual, que ele faz a gente relembrar, porque se passaram 12 anos, né? Mas faz a gente relembrar que a Princesa Írula é uma Bene Gesserit também. E a gente por diversas vezes esquece isso. Vai esquecendo, né? Vai esquecendo que ela foi criada também num ambiente de traição, um ambiente complicado, né? Com a própria relação dela com o próprio pai e tal. E a gente não percebe que isso seria um caminho natural dela, né? Também, sabe? Então, o capítulo entrega muita coisa, muita informação. Informação que é incômoda também, né? De você criar os aspectos visuais. Perfeito. E, Jonathan, o que é que tu acha, assim, né? No primeiro momento, essa aparição desse dançarino facial Tleilaxu, né? Porque o que a gente percebe aqui na leitura inicial é que o Frank Herbert, ele dá um destaque para ele, né? Toda a reunião vai acontecendo, né? Toda a reunião dessa conspiração, mas muito vai ocorrendo na mente desse dançarino facial. Ele que tipo vai percebendo as nuances de cada um dos conspiradores, vai soltando as palavras-chave para poder ter essa reação. O que é que tu achou desse personagem novo no universo de Duna? Eu acho esse capítulo bem interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu li, e daí chega nessa parte, daí começa a mostrar esses novos elementos e tal, porque esses dançarinos faciais e o pessoal Tleilaxu e tal não aparecia no primeiro livro, vai falar na primeira temporada, no primeiro livro, né? E aqui já dá pra ver, então, que o Frank Herbert ele vai expandir o universo de Duna, o que já é bem legal, já é bem interessante. E aí, conforme o Pascoal tava falando, né? Tipo, esse capítulo aqui, ele é praticamente como se fosse narrado pelo próprio... Como é que é o nome dele? Saitama. Saitama. Por esse cara aí, como se fosse...
como se fosse narrado por ele mesmo, né? Ele Isso, é Dançarino facial. facial, fica mais O fácil. personagem lá do Game of Thrones lá, que é o dançarino da água. Qual é o nome dele? Círio Forel. Ah, olha aí, olha aí, olha aí. Referências. E eu acho bem legal esse capítulo, tanto pela parte da conspiração, porque já nas primeiras linhas aqui, conforme ele vai narrando e ele vai analisando cada pessoa que tá presente ali, dá pra ver que são personagens que são... Cada um tem os... seus interesses próprios e seus pensamentos próprios, né? Porque duas são Bene Gesserits, um é um navegador e o outro é dançarino facial, então cada um meio que tem ali um motivo particular, segundo suas crenças, sua criação, enfim, pra estar ali. E ele vai observando cada um desses e vai meio que contando pra gente, né? O que ele pensa de tipo cada uma reunião um. de vários sindicatos, né, Isso, e o legal é que a gente vai vendo aqui que é como se fossem aqueles grupos formados de heróis, às vezes, né, nas histórias, que é um grupo com vários personagens que não tem nada a ver um com o outro, mas eles têm... agora fez tudo sentido pra mim. Eles Liga têm Extraordinária, do Alan Moore. Eles têm um único motivo em comum, e aí por isso esses personagens totalmente distintos se unem em prol desse objetivo em comum, e aí vai se desenvolvendo toda a história. E agora eu tava relendo esse começo do capítulo aqui pra gente gravar aqui o podcast, e aí eu tava lendo e eu tava pensando sobre isso, sabe? Então, tipo, esse capítulo é muito legal, eu acho ele muito interessante, e é muito legal ver essa junção de elementos novos e ideias diferentes, e todos eles querendo uma coisa só, tipo, aí eles têm que ver se eles podem confiar uns nos outros mesmo e tudo mais. Então é muito Game of Thrones isso daqui, eu adoro. Muita disputa política. Sim. Eu vou perguntar também pra Júlia, Hildo, porque lá, imagina a situação, me lembrou muito, Júlia, não sei se lembra pra você também, a cena do banquete no livro Duna. Porque quando no livro Duna tem a cena do banquete, Verdade. Tá reunido na mesa Sim. as mais diversas representações lá de Arrakis, né? A gente tem lá os vendedores de água, a gente tem o pessoal da guilda, e todos eles ali parece que estão jantando de forma tranquila, mas é uma disputa com, às vezes, com alguns tipos de depoimentos que até podem levar à morte de uma pessoa, tanto que várias vezes o Leat Cairns, quase o seu amado Leat Cairns, quase se levantava e matava alguém por determinado tipo de conversa, né? E aqui a gente vê também Tranquilo, conversa de boas. E aqui também a gente vê um pouco disso, né? Um grupo que está conversando, que tem um ideal, que é derrubar o Paul Atreides, mas eles, cada um com a sua própria ideologia, cada um com a sua própria forma de pensar, e muitas vezes a conversa não é tão pacífica, né? Então, basicamente aquela coisa, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então eles se reuniram, assim, uma galera bem aleatória, basicamente, pra... E é bem cômodo eles estarem juntos, né, Júlia? A gente percebe isso, né? Parece que ninguém se gosta, né? Tá todo mundo incomodado. E eu adoro, que é pela perspectiva do... O clima é legal por isso, que eles estão muito incomodados uns com os outros. É o barraco chique. O Frank Herbert consegue fazer um barraco chique. Não tem outra coisa. São só pessoas civilizadas, pessoas de bem, né? Família tradicional. Mas enfim, eu adoro que é a perspectiva do Saiteu, porque ele é muito... A malícia dele é muito boa, sabe? Ele tem uns pensamentos, uns comentários que ele faz que são muito legais, assim, pra dar o ritmo do capítulo. Então tu tá... Toda hora, assim, tu tá muito visualizando aquela cena acontecendo. Então acho que o ritmo do capítulo ficou muito legal, da visão dele, porque ele tem esses comentáriozinhos, essas nuances entre a relação entre as pessoas, entre... Que ele percebe, assim, entre... que a Bene Gesserit, ela não faz nada por acaso, não sei o quê. E, tipo, ele lê muitas pessoas. Então, isso é muito legal de ver na perspectiva dele. E agora, pensando sobre o Excerto, né, voltando ao Excerto, eu percebo muito que o jeito que ele se conecta, pra mim, é que, assim, Paul é considerado, né, um deus, um Muad'Dib e tal. Só que, assim, eles estão ali planejando a queda dele. Então, ele é nada mais que um homem, sabe? Então, acho que ficou perfeito, na verdade, esse Excerto, porque ele vai cair. E vai ser por
por um plano, uma conspiração de um monte de pessoas que quer ver ele cair. Então, acho que... eu adoro esse capítulo. Acho que ficou um ritmo muito legal e tem muita informação e tem muitas nuances Sabe, Júlia, tu falou um negócio que esse aqui pra mim é essencial nesse capítulo, porque eu fico muito feliz do Frank Herbert ter criado esse personagem pra introduzir em Messias e trazer a visão dele, né? Porque ele é um cara que ele incomoda as pessoas, ele tá ali pra isso, ele tá ali, acho que a missão dele principal é deixar as pessoas incômodas, inclusive pessoas que normalmente não são incomodadas, que normalmente são muito, né, estão muito confortáveis em suas posições, como a própria Irulan, né? A própria Madre também como é o nome, Pascoal? Margarida Madre, Gaius Ellen Morhen. Nome bonito. Não vou saber falar esse nome. Morhen, né? Mas assim, e ela o tempo inteiro, ela precisa às vezes ter que sair daquele status que ela normalmente não sai, porque o cara tá incomodando ela e ela precisa desse cara. E o mais legal é que esse cara, ele tem a percepção de que, como você falou, Muad'Dib ainda é um homem e ao mesmo tempo ele é um imperador Mentat, ele é quase uma divindade. E vem dele, né, o lance de que o hei de me arrepender, né, por essas ações e tal. Acho fantástico mesmo todo esse capítulo vir com essa perspectiva dele e só dá mais vontade de conhecer desse personagem, apesar de, ao mesmo tempo que a gente acompanha a história do Paul, a gente fica com um pé atrás com ele ao mesmo tempo que ele é carismático pra caramba, sabe? Na verdade, em questão de construção de mundo, esse capítulo é sensacional, assim, porque ele apresenta, já nos dá, por exemplo, o Edric, né? Que é o navegador da guilda, que é mais Sim. Dá uma visão né? Como ele é, finalmente, assim. É isso que eu falo do incômodo visual, né? Nele, especificamente nele. É muito esquisito você visualizar ele. E daí um dançarino facial. Você tá imaginando uma pessoa que consegue moldar o rosto como ele quiser. Então, isso é muito incômodo também. Isso é muito incômodo. E como essas mudanças, essas modificações que ele faz vão ser totalmente importantes. Gente, é um capítulo de 7 páginas. Acho que 7, 8 páginas no máximo. E tem tudo aqui. Tem tudo. É introduzido tudo. É introduzido coisas assim... Tá, isso que eu faço vai levar ações no futuro? Aí o pessoal fala assim, mas isso aí que você tá trazendo é relacionado ao que você faz? Não é, mas pode ser, sabe? É muito bom esse capítulo. E o mais legal, assim, vocês falando isso aí, que casa perfeitamente, né, sobre essa caracterização de personagens novos que a gente não sabia que existia, de personagens que a gente só via citado, porque os navegadores da guilda eram um segredo. A gente se lembra que tem uma passagem que quando o Duque Leto com o Paul e a família estão indo para cá, o Paul quer ver um navegador, né? A gente vai ver um navegador lá no paquete, na nave. Aí o Duque, não, nem tente. Se você for ver ou querer ver, a gente pode perder todo tipo de proteção deles, não conseguir mais viajar. Então era... É até a parada meio Lovecraftiana nisso, né? De tipo, não olha, não. Exatamente. E é legal você trazer o Jovem Paul, cara, que saudade do Jovem Paul. E esse conceito, cara, Pascoal, eu acho sensacional porque é o seguinte, nós estamos introduzidos a esse universo, acho que o Frank Herbert, ele já firma muito bem os seus alicerces, só que agora ele apresenta personagens e que bom que tem esses personagens. Como é interessante a gente já num universo tão consolidado ser reapresentado por conceitos, né? Como você mesmo falou, a gente está sendo finalmente apresentados visualmente a esses conceitos e apresentado a personagens que a gente não sabia que precisava e agora não vive mais sem, né? Porque a gente tinha lá um jovem Paul que tinha uma única missão, que era a sua vingança shakespeariana, né? Que era matar o Vladimir Harkonnen. Então a gente só tinha... O homem da areia. Isso, era um inimigo, era um do norte, era matar o Vladimir. O imperador foi consequência, mas a principal dele. E aí vocês colocam esses caras juntos. Eu acho, quando eu leio aqui no título, na página 3, que fala assim: todos ali eram produtos do profundo treinamento Prana Bindu, capazes de um controle muscular e nervoso que poucos seres humanos chegavam a alcançar. Então tu imagina que esses caras aí não era pouca coisa, é a nata. Ou seja, ninguém ali é confiável, né? Ninguém ali é confiável e todos ali são experts em artimanhas, em assassinatos, em puxar só pro seu lado. Então não era uma coisa fácil, mas eu queria que o Jonathan e a Júlia, o Hiro, falassem um pouco mais sobre essa questão do incômodo visual, porque é exatamente isso que o Frank Herbert coloca aqui no primeiro capítulo, no personagem
do dançarino facial, porque ele vai observando, ele observa primeiro a reverenda madre, né? Vê lá a mulher que era um palito vestido de preto, uma bruxa velha sentada numa cadeira flutuante. Gente, isso é um filme de terror. Se chegar numa sala, uma bruxa velha de preto, palito, raquítica, sentada numa cadeira flutuante. Eu saía correndo já, né? Não, e daí um tanque com Isso. peixão. Pronto, um peixão com pés palmados, mãos enormes, olhinhos de roedor, com um tanque cheio de gases para poder o cara sobreviver, tá? E um tanque transparente. Aí você sai daquela figura esquelética da velha e da figura holografiana aí de peixe aí e vai para a princesa, né? Que a princesa loura, aquele estilo de princesa linda, né? Com seu manto de pele de baleia azul, chapéu combinado, botões dourados nas orelhas, né? Se portava com altivez. E a gente chega no dançarino facial, que ele mesmo fala, né, que escolheu uma forma de se postar para eles como se fosse uma figurazinha mirrada, rechonchuda, ridícula de se ver, de você olhar assim e dizer, esse cara aí não vai fazer nada, né? Então eu acho muito legal também. O que é que vocês acham dessas combinações visuais aí? É a mesma coisa que eu comentei antes sobre serem personagens totalmente distintos, né? A gente tem a que parece uma bruxa esquelética, aí em contraponto tem uma princesa toda linda, toda bonitona ali, aí tem um alienígena totalmente bizarro, e aí tem um homenzinho ali, bem homenzinho comum, assim, que a gente olha e não chama atenção, não desperta interesse nenhum e tal, são totalmente distintos um do outro, e no fim das contas são todos muito perigosos, né? Porque todos eles ali são treinados e estão numa conspiração ali contra o povo. Eu tava até no início do papo, a gente lembrando, né? Quando eu leio esse capítulo inicial, ele me remete muito às coisas da New Weird, né? Que é um gênero literário, né? Que é o... Eu tava lendo uns livros recentes do China Miéville, se eu não me engano o nome do autor, a pronúncia, né? Que ele fez o Estação Perdida e tal, e também tinha o Jeff Vandermeer, que ele também escreve essa literatura incômoda, né? Do New Weird, né? Que eles chamam dentro da literatura. Só que o Frank Herbert, ele resgata isso, que é muito utilizado no Weird Tales, o próprio Lovecraft, né? O Robert Howard também. E esse é um capítulo que é isso, sabe? Ele coloca o disparate visual de formas absurdas, como vocês mesmos falaram. Tem ali um ser esquisito, um cara que pode tomar formas, o dançarino facial, e tem a princesa linda, perfeita, inclusive isso remete até o final do capítulo, ao mesmo tempo que ela é tão weird quanto eles, ela é tão incômoda quanto eles, né? É um contraponto visual que elas se congregam com as suas ideias. Isso eu acho fantástico, bicho, nesse capítulo, sabe? A gente conversou um pouco sobre os personagens, né? Que foram colocados, que foram inseridos, vimos um pouco das características deles, essa disputa de poder nessa conferência, nessa cúpula aí dos conspiradores. Mas a gente precisa agora partir para uma coisa que eles estão tramando, né? Eles querem a queda, a derrubada do Muad'Dib. Cada um deles ali tem uma função vital nessa conspiração. E a gente pode começar falando sobre o Edric, né? Sobre o navegador da guilda. E a gente percebe e vai descobrindo nesse capítulo sobre a questão da presciência, do poder oracular. Que a gente termina o livro Duna vendo um Paul Muad'Dib prevendo tudo e derrubando todas as pessoas de acordo com o que ele estava vendo, né? Eu vou derrotar o Imperador, eu vou fazer isso, e os Fremen vão entrar por ali, vai dar certo. A gente viu que no finalzinho do livro Duna, até eu fiz esses capítulos com o Hildo, que coisa que o Paul não conseguiu prever foi a morte do filho dele, né, Hildo? Então a gente notou que a visão do Paul sim, não estava 100%, né? Como estava chegando ali nos finalmente. E aí a gente vê aqui como o navegador, ele diz, o navegador, que ele é necessário para essa reunião, porque a partir da presença dele ali, o Paul Muad'Dib, né, o nosso Paul,
ele não vai poder saber o que está acontecendo ali. O que é que vocês acham disso? Eu acho legal porque a gente vê que todo ser muito poderoso sempre tem um contraponto. Kryptonita. A Kryptonita, Isso. né? Então, mesmo que ele consiga, a gente, né, imagina que ele consiga ver tudo, mas como também como se trata de um universo galáctico e tudo mais, né, em alguma parte do universo teria que ter alguma coisa que fosse a Kryptonita do Paul, digamos assim. E a gente vê aqui que os próprios navegadores, né, como eles também têm uma presciência ali, em certo nível, isso já interfere na visão do Paul, então eu achei bem legal. E isso torna também o personagem ali, que é o navegador, o Edric, já torna, pra mim, pelo menos, um personagem bem interessante, porque eu particularmente acho esse personagem, os navegadores em si, bem curiosos, assim, pela estética, o visual deles e tal, que é uma coisa bem diferente do que a gente vinha tendo no primeiro livro, né? Tipo, aqui já expande totalmente pra uma coisa bem mais alienígena, assim, eu achei bem legal. E a gente vê que eles têm esse poder também, ele meio que bloqueia a visão do Paul, então eu achei bem legal essa parte, esse poder que ele tem, assim. E bem útil nessa conspiração, né? Bem útil. Gente, assim, tu falou uma coisa certa também, assim, eu acho espantoso os navegadores, porque vocês imaginam a seguinte situação, porque a gente tem como base o Kwisatz Haderach, então a gente tá lá em cima, né, colocando lá o cara que é o que ninguém consegue passar dele. Mas esses caras aí, essas pessoas que estão reunidas nessa conspiração, são muito fortes, são muito poderosos, né? Porque um navegador desse, como a gente viu aqui, o cara ele tem o corpo dele já sofrendo metamorfose, mutações, aliás, através do melange, que ele ingere pílulas de melange, ele tem um gás de melange. O cara expande a consciência dele para poder ver o futuro, levar uma nave com outras milhares de naves dentro e não bater em nada e chegar no outro planeta. Então o cara tem um poder fortíssimo, mental muito forte de controle da mente. Não é qualquer coisa, né? Cara, agora, do jeito que tu tá colocando assim, só me veio o professor Xavier na cabeça. Porque ele consegue, através do cérebro, conseguir localizar os outros mutantes em qualquer parte do mundo. Isso. Tipo, os navegadores conseguem localizar todos os caminhos do universo pra onde eles querem ir. Então, tipo, É um mutante? ele é um X-Men, cara. Tá muito... Olha aí, já tá acontecendo. É um mutante. É um mutante. Ele tá lá escolhendo esse melhor caminho para essas viagens. E o legal é que ele vem falando aqui no decorrer da conversa de que ele sabe onde o Paul passou, né? Ele não consegue ver onde o Paul está, porque aí se acontece isso com ele, da mesma forma acontece com o Paul. O Paul não consegue, tipo, ver o que está acontecendo ali, mas, tipo assim, depois ele pode saber que o navegador passou por ali. É tipo, como ele falou aqui, como se fosse um rio, né? Passa ali um peixe, e aí você só vê as ondas, né? Da ondulação do peixe. Mas, Pascoal, é interessante até o que o Jonathan mesmo falou, que você também trouxe, né? Quando termina o livro de Duna, a gente não consegue visualizar o Paul, né? Esse Paul, como ele está, com alguém que possa bater de frente com ele. Paul, ele, como a gente falou, ele trouxe para ele, junto dele, um povo, uma nação, mudou tudo, mudou o status quo de tudo. E a gente ficava com essa percepção de que o grande inimigo de Paul realmente é Paul. E para se colocar alguém que se contraponha a ele, é preciso realmente pessoas que sejam extremamente fortes, que sejam extremamente poderosos, né, dentro da narrativa. Não só poderosos fisicamente ou intelectualmente, mas que possam, de alguma forma, como você trouxe, criar situações problemáticas pro Paul, né? E a gente tem 4 personagens poderosíssimos dentro dessa história, dentro dessa narrativa. E isso é uma que você fica assim pensando, Frank Herbert já disse que vai ser a derrocada de Paul. E quando a gente vê quem está à frente disso, aí você fica, bicho, não vai ter muito o que fazer não. Acho que o Paul vai cair. Muita gente conspirando contra. E como você bem falou, né? Estão lá fazendo essa conspiração, uma necessidade de recuperar o poder. Então, assim, sempre vai estar colocado na obra do Frank Herbert essa questão de disputa pelo poder, até que ponto os líderes eles são confiáveis, né? Se eles querem o bem do povo, querem o bem apenas deles mesmos, né? É uma situação
que é bem colocada. Agora, eu queria colocar também aqui o papel da Írula, né? A Írula tá como a esposa do Paul e como conspiradora, tá lá para poder falar, ajudar, e o sonho dela, gente, é ser a mãe e fundadora da dinastia real. Vocês não acham pouca coisa não para ela arriscar tudo numa conspiração? Então, né, inclusive entre eles mesmos ali, pelo menos do ponto de vista aqui do dançarino facial, até agora ela é a menos confiável do grupo, né? Porque eles sabem justamente que ela tem Isso. muito em jogo para se unir a essa conspiração, e se funcionar, né, tipo, ela tem muito a perder em questão do que ela quer. Fora que colocam em jogo várias coisas em relação a ela, né, passa na cara dela coisas que você vê que é incômodo pra ela. A gente Isso. acaba descobrindo que, pô, Nossa, é bem cruel. assim. né, é muito cruel, porque você descobre que ela tá há 12 anos justamente com esse plano, e esse plano não engata, ela tá justamente atrapalhando, né, ela coloca algum produto, algum anticoncepcional, alguma coisa pra que a consorte Shane, né, que a Shane não tenha filhos, porque ela sabe que a Shane pode ter filhos, já teve filho com o Paul. E isso é muito frustrante, a gente percebe na fala dela, na posição dela, né, o quanto esse capítulo também tem uma abordagem cruel pra própria Írula, né, e você fica assim, cara, tipo, ela desistiu, ela vai tentar uma outra coisa agora, é o que eu consigo perceber, é o que eu consigo sentir na leitura, sabe? É que ela não tem mais opção, né? Se não Pronto. ela sozinha não consegue, ela vai Isso. se obriga a procurar ela. E ela também, assim, eu vejo ela como talvez não um elo fraco, mas assim, ela tá agindo muito pela emoção ali, sabe? Porque Muito. é o que ela quer, é o sonho dela. Então, ela talvez, até como Bene Gesserit, ela não é assim a mais regrada, mas já foi dito isso mais de uma vez, né? Então, acho que ela tá ali muito pela emoção, muito pelo, meu Deus, eu quero um filho, eu quero uma dinastia, eu quero, sabe, um sonho dela, assim. Então, acho que ela, assim, eles veem mais como um elo fraco, dá pra ver, assim. E eles ficam numa disputa lá, assim, porque praticamente ela é ameaçada, né? O Edric, praticamente, que é o navegador, ele diz que só pode proteger da visão do Paul quem está comprometido com ele e com a conspiração. Se ela não tiver comprometida de coração e realmente derrubar, porque se ela pretende ser a mãe da dinastia, ela vai precisar pelo menos do sêmen do Paul Muad'Dib, porque a galera não tá querendo ele vivo, né? A gente tá vendo aí que não tá querendo ele vivo, mas ela vai precisar disso para poder. E aí, o que é que vai acontecer? Será que ela vai ser a mãe regente? Seria essa uma das opções, né? Ela ter filho do Muad'Dib, ser a mãe regente e continuar, tirar a Alia, que é a irmã, e continuar. Mas uma outra coisa também que a gente vê é que essa conspiração acaba sendo frágil também pelo excesso de poder que o Edric tem nessa conspiração, porque ele está cobertando. Se não fosse ele, as coisas iriam ser descobertas pelo Paul. E aí isso é colocado de forma contundente pelo dançarino facial, né? Ele vai mostrando aos outros participantes da conspiração que o Edric tem que ficar na dele. Ele tem que respeitar a decisão do grupo e não só querer impor a opinião dele pelo fato de ele ter essa vantagem em relação a ele. Vocês não concordam com isso? Ah, total. É tipo, ele é o cara que realmente, como você falou, é o poder ali que consegue manipular tudo. E pra ele também é complicado, é como se ele pensasse assim, pô, mas como assim? Por que eu preciso acatar determinadas coisas, sendo que eu posso fazer tudo muito mais? Mas ele também sabe que no fundo ele precisa, só que ele precisa também confiar nessas pessoas, né? E ali aquele grupo, cara, uma coisa que não existe é confiança, sabe? E aí eu vou passar pra Júlia e pro Jonathan, é que novamente eles colocam as formas de derrubar o Muad'Dib e depois chega a uma conclusão. Eles até se conversam assim, como é que a gente vai derrubar esse cara? Vai ser usando o braço religioso dele, do seu jihad, né, que é o Isaura dele? Aí faz essa pergunta. Será que a gente vai incitar as casas maiores a uma rebelião? Mas ninguém vai ter coragem, né? Será que a gente vai usar a Koan, que é o braço econômico do Império, para poder forçar um recuo? Também eles não conseguem. Aí até é citado aqui, ou talvez usar a mãe do Imperador, a Lady Jéssica. Aí a Morrian, aquela cadela traiçoeira.
O ódio que ela sente. É muito. Mas olha só, gente, aí eu passo para vocês essa questão. Eles queriam usar uma dessas coisas, não vai dar certo isso, e aí finalmente eles colocam a questão: veneno psíquico. E aí o Edric fala: o Atreides derrotará a si mesmo. É uma mudança bem radical, né? De sair de fontes externas, né, para uma fonte interna, um veneno psicológico. Não, é que o Pascoal tava falando, eu já tava pensando aqui. Isso é tão maquiavélico, porque eles têm umas 3 ou 4 opções aqui de como derrotar o cara, tipo, seja atingindo a religião dele, seja atingindo o comércio, né, a parte econômica do império dele, ou enfim. Mas eles decidem ir justamente na mente do cara, tipo, não vão atingir de fora pra dentro, eles vão direto de dentro pra fora, sabe? Eles vão fazer a cabeça do cara surtar. E isso é, meu, é muito bem vilanesco. Sabe aqueles filmes assim que a gente. Aquelas histórias que a gente tem aquele baita vilãozão que entra na cabeça, não sei o que. Tipo, isso é muito vilanesco, cara. E é muito legal isso daqui. Então eu achei bem legal, assim, na verdade, fazer isso, porque esse é meio que o poder do Poe, né? Essa coisa de prever o futuro e tal, não sei o quê. Só que vai ser o único jeito de realmente, assim, pegar ele de jeito. Vai ser pela mente dele, porque é a maior arma dele, mas também pode se tornar a maior fraqueza dele. Porque, sabe? Exatamente. Então eu acho também genial, assim, essa jeito. Pra mim é o jeito mais inteligente de pegar uma pessoa que tem esses dons, sabe? Pela cabeça, realmente. É tipo assim, como derrotar um ser super poderoso, né? Tipo, Com os próprios poderes. com armas de fora, com influência de fora, não, tipo, fazendo ele mesmo se tornar, tipo, o próprio inimigo dele. Tipo, é muito massa. Uhum. Não, e fora, né, que eu acho que é uma coisa que a gente vai conversar agora no terceiro bloco, né, Pascoal? Sim. A arma que ele apresenta nessa, e não apenas pra Poe, pra Sim. própria Alia. E assim, é de uma maquinação que você, é como você falou, é cruel, mas ao mesmo tempo você entende. Porque ele vai pegar justamente no quê? Nos sentimentos passados de Poe e sentimentos futuros de Alia, né? Perfeito. Mas vamos ver isso detalhadamente no próximo bloco. Hildon, navegador. Oba! Você terminou a parte anterior falando sobre uma arma. Jason Momoa. Momoa está de volta. Momoa está de volta. Duncan Idaho voltou, né? Não vai ser por esse nome. A gente vai até falar um pouquinho também sobre a escolha desse nome, que é bem interessante também. Mas a gente descobre aqui, tanto Julia, Jonathan e Hildon, como foi que conseguiram preservar o corpo do Momoa. O Momoa foi morto lá defendendo o Poe e a Jéssica, quando estava lá no Seattle City lá do Liet Kynes. E aí, vai contando aqui o Edric, que um dos Sardau, que é um soldado, um comandante, reconheceu lá o corpo do Duncan, teve a ideia de pegar o corpo, levar numa das naves da guilda lá para os Bene Tleilax, para eles fazerem um gola do Duncan Idaho para o Duncan Idaho treinar o Sardau, né? Para aprender muita coisa com o Sardau. Então os caras foram bem inteligentes, mas como a gente... você não abandona, você não pega um material primordial desse, de um dos maiores guerreiros existentes, né, do universo, e diz assim, vamos jogar. E, cara, sabe o que é mais legal com tudo isso? Quando você lê esse momento, você percebe que, assim, pode ter sido coincidência, óbvio que pode ter sido coincidência, mas Villeneuve parece que quer contar mais a história desse universo, porque quando o Duncan morre... Não é coincidência, ele é uma Bene Gesserit, já planejou tudo desde o começo. Eu acredito também acho sim, que você sim. vê que, né? E ele cai, ele visualiza o rosto, né, do Momoa, do Duncan Idaho. O corpo dele não é perdido. Isso. As pessoas sabem onde o corpo está, né? Isso é fantástico porque é como você falou, em Duna a gente aprende o tempo inteiro que a gente precisa reciclar recursos, a gente precisa reaproveitar recursos, né? Por que eu vou jogar fora um recurso tão primordial e tão fantástico que é o treinamento militar que esse cara tem?
Perfeito. Sabe? E fora coisas à frente, Não, né? o mais interessante é ver que eles vão falando aqui, né? E que se de repente, porque a Irola fala, pô, eu não soube disso, eu era confidente do meu pai e o Sardaukar não chegaram com essa mensagem pra mim. Aí o Edric, e se por um acaso ocorresse um acidente na nave deles na volta, né? Eles não conseguiram falar. Então eles mataram os caras pra poder ficar o segredo. E aí eu quero colocar uma coisa que muita gente pergunta, como é que os Bene Leilax entram nessa conspiração? Porque, gente, os Bene Leilax, eles não fazem parte nem do Conselho Landsraad, tá? Os Bene Leilax, eles não fazem parte do Conselho Político do Império, eles são à parte. Mas não fazem parte porque ninguém sabe dizer esse nome. Porque todo mundo, ninguém sabe dizer esse nome, porque eles são... Se eles querem chamar alguém, diz assim, vamos chamar os... Leilax. Vamos chamar... Não, chama não. Deixa Eles pra não lá. fazem Deixa esses parte, caras pra lá. eles não fazem parte desse conselho imperial, eles não fazem parte da coisa econômica, eles são colocados de lado. Todo mundo tem nojo deles, repulsa deles, e aí eles só entram nessa conspiração porque eles criam Golas. E aí eles vão criar o Gola, que vai tentar fazer algo com o nosso imperador, que é o Paul. A gente não sabe ainda o que é que ele vai falar. Inclusive é mudado o nome aqui do Duncan Idaho, né? Ele foi recriado como Mentat. Pronto, o mais louco, ele é um Mentat também, Mentat. cara. Caraca, sem as memórias anteriores, sabe? Que é importante falar que o Gola, no primeiro momento, diferença de Gola e clone, né? O Gola é de carne morta, tira da carne morta. O cara não tem as memórias ainda do seu passado. É legal porque ele remete bem ao conceito da criatura judaica do Golem, né? Golem, exato, perfeito, isso mesmo. E aí ele é colocado como um ser puro, assim, no sentido de tá novinho ali, vai começar a ter pensamentos novos a partir daquelas novas convivências que ele vai ter, e ele vai ser colocado. E o nome dele, né, Hate, é muito proporcional à palavra em inglês, né? Que é odiar. Ódio, né? É ódio. É odiar. É odiar. Então, você vê que a intenção dele ao ser criado é fazer o mal ao imperador, né? Então, até a Reverenda Madre fala assim, criou ele como Mentat, é um perigo. O cara vai perguntar por que ele foi criado, e aí ele vai dizer, eu vou ser criado para te destruir. Mas... Ele fala assim, é um perigo, aí ele olha, foda-se. É nesse nível. Não, os Leilax são sádicos, basicamente, né? Meu Deus. Sim. E eu acho muito legal essa parte dele, porque também é uma característica deles dar uma fuga para suas vítimas. Toda vítima de um dançarino facial, de um Tleilax-Su, ele tem que ter a opção de fugir, né, de alguma coisa, né? Isso me lembra o Thanos das revistas em quadrinhos, não o Thanos do filme, porque o Thanos da revista em quadrinhos também tinha isso, ele dava toda vida que ele ia querer destruir alguém, ele tinha que também dar a opção dessa pessoa conseguir de alguma forma escapar. Né? Nunca conseguia, né? Ou seja, dá aquela pontinha de esperança ainda pra você matar até essa pontinha de esperança e a derrota ser mais dolorosa do que ela já seria. Não tem graça. Como a Júlia disse, sádicos. Aí eu quero que vocês comentem um pouco sobre essa questão do veneno psíquico com o Hate, com o Duncan Idaho. É porque o Duncan Idaho, ele vai trazer pro Paul, pra cara do Paul, o antigo código Atreides, que o Paul esqueceu, né? O Paul tá aí dizimando aí muita gente, matando muita gente com esse jihad, e o código Atreides é totalmente oposto a isso, né? Então vocês acham que vai haver esse conflito aí do Paul com o seu antigo mentor, trazendo novamente aquele código, aquela pureza, aquele idealismo do pai dele, coisa que ele se desviou? Eu acho que ele vai despertar bastante, assim, as memórias do Paul de quem ele era e de quem ele se tornou, sabe? Eu acho que vai dar bastante pano pra manga isso aí. Porque, basicamente, imagina, uma pessoa que tu gostava muito, que você viu morrer, e agora voltou, assim, na sua frente. Então, eu acho que é bem cruel e é bem, assim, cutucar a ferida do Paul, porque
tem toda a ferida da família dele, que era basicamente uma família, né? total. Tipo, o pai, os amigos, a mãe, era tudo ali e ele perdeu isso tudo. E agora ele tem outra coisa e ele tem, assim, ele é totalmente diferente. Então eu acho que vai remeter muito ao que ele era, como tudo era. Júlia, tu foi pontual demais, porque é justamente isso. Você imagina, né, o Paul. A gente termina o Paul, ele já tá numa outra escala, né? Ele tá, inclusive, as pessoas não reconhecem mais Paul. Hoje em dia ele é Muad'Dib. E ele tá Exato. há 2 anos cada vez mais recluso. E com a perda do filho, que é algo que mexe muito com o Paul, sem gerar um novo filho, né? Nem de Írula, nem de Shani. E de repente ele tem a oportunidade de um resgate emocional, né? Que é nisso que eles vão trabalhar, é nisso que eles vão atacar Paul. Eles vão desestruturar o Imperador inicialmente. Cara, é um plano, como você falou tudo, é um plano extremamente cruel. Porque eles querem trabalhar na crueldade de várias formas, não só na crueldade emocional de Paul, como também desestruturar a própria Alia, né? Dizer assim, olha, a Alia tá numa idade boa aí. Deixa eu utilizar aí um Momoa gostosão aí, né? Nossa. Jonathan, eu ia exatamente perguntar isso pra você. O gosto Todo não. mundo acha, gente. Também, Isso aí não é uma importante. questão, porque é um fato. É É um fato. É um fato. Não precisa discutir. É o fato, Olha, o não tem nem que gostosão perguntar. do Momoa tá chegando perto da Alia. A Alia tá com 15, 16 anos, na flor, os hormônios, a flor da pele. Lembrando, né, que a Alia, apesar dos seus 15 anos de idade, assim, mas ela já é uma reverenda madre com acesso a todas as memórias. Então ela é ainda ela é santa e meretriz, né? Porque ao mesmo tempo que o corpo dela é santo, por ela ainda ser virgem, mas a mente, no sentido bem literal, que ela acessa todas as memórias todas as mulheres anteriores a ela pode provar de tudo, orgias, sexo, né? Ela pode viver isso A mente é na vida experiente, de outras memórias, né? Ela tem a questão de saber como funciona isso. E também ela praticamente é como se fosse o outro lado da moeda. Ela é o Kwisatz Haderach feminino, né? Que também atingiu esse grande poder, essa nirvana. Uhum. E também é algo que as pessoas temem. Então, assim, os Bene Tleilaxo, eles, como vocês falaram, eles são maquiavélicos em todos os sentidos. Não é só para Paul, né? Ele vai atacar... E lembrando até o excerto passado, né, Pascoal? Sim. Fala-se de Paul e de Alia. Isso. Sabe, ela hoje em dia é colocada numa situação que ela é como se fosse a segunda em comando. Ela é a verdadeira herdeira de Paul atualmente, né? Exatamente. Estão sozinhos os dois irmãos. A mãe tá passando férias em Salvador, igual a Júlia. Não, Aquela bruxa. Muito bom. Enfim, né? Que mãe desnaturada. Eu queria só falar isso, porque, meu Deus, deixou os filhos lá soltos, se vira aí, ó, comanda o império A Júlia é tão inteiro. criado, Júlia, tá? Criado, tá no mundo. Fez a merda toda, né? Na realidade, Eu vou tirar férias. eu vou defender a Jéssica, porque na realidade a Jéssica foi colocada de lado por Paul desde o final do livro do Dom. Ela não dava. Tanto que ela dizia que Paul não era para continuar com a questão religiosa e política, usando da profecia para bem próprio, para poder criar esse jihad. E o Paul disse, mas fica na tua, vai. Mãe quer ir para Cálida? Vai para... Na realidade, eu lendo e relendo agora, eu tô notando que foi o Paul que fez questão de mandar uma passagem só de ida para Cálida. Não deixou ninguém pra lá, nenhum dos jihad foi pra lá, deixou o planeta bonitinho. Exato. Descanse, minha filha. Vou falar mais, Júlia. É o seguinte, eu comprei agora recentemente na Amazon um rodomop gigante que eu vou passar pra Jéssica facilmente. Passo esse rodo com tranquilidade. Não, mas assim, no caso do Paul, ele literalmente assim, não pediu pra nascer. A Jéssica criou essa confusão e ela assim, beleza, deu ruim aqui. Isso, Tchau, Júlia. Gente, a Jéssica não sabia das Vocês que se consequências. virem. Jéssica não tivesse Não. Vocês estão Eu acho que é muito agora fácil. a gente vai brigar. A gente vai brigar. Alguém desliga o microfone do Pascoal. Jonathan, você tá fazendo vídeo aí de Duna aí já há um tempo aí. Se não fosse Jéssica, não tinha seus vídeos no TikTok, rapaz. Você respeite Jéssica. Com licença que eu vou encher ali de água ali pra passar o meu pano aqui pra ela. Não quero saber. Depois de fazer a merda toda que ela fez, ela quer ir lá pra casinha confortável
insuportável dela em Caladan pra ficar de Gente, boinha a lá. Jéssica é humana. Ela fez isso também, Jéssica. Era pra sobreviver. É isso mesmo. Mas vamos não. Eu disse, olha, ei, Pascal, você aqui. Gente, as coisas que eu falei deu uma merda, né? Vou pra praia. Vou pra Bem praia. assim. Eu acho que é importante. Vai curtir a vida, Jéssica. Tá nova ainda. Olha aí. Mas voltando um pouco, tirando um pouco essa. Aqui tem um embate aqui a favor da Jéssica. Vocês aí mandem mensagem se vocês gostam da Jéssica, concordam com ela, vocês são aqui do. Eu imagino o pessoal ouvindo esse podcast, porque a Jéssica tem muitos fãs, né? Eu lembro quando a gente tava fazendo a leitura coletiva de Duna, ela tem muitos fãs. Imagina eles se Merecidamente. mordendo de raiva vendo a gente falar mal. Não, mas ela é incrível, só que assim, eu acho que ela é uma mãe ela que é. devia dar mais atenção, principalmente pra Alia, sabe? Alia? Não sei, eu falo Alia. Tadinha, Ai, cara. coitada. Eu acho que ela Coitada. faltou um pouquinho de conversa de mãe ali com a Alia, porque ela deixou ela muito solta e, tipo, se vira aí com as vozes da sua cabeça, literalmente. Mas assim, ó, a culpa é de Jéssica, óbvio, mas assim, é porque a Alia é difícil, né? Pra adolescente já é difícil, imagine uma Alia. Não deve ser fácil. Ah, meu filho, fez, agora cria, se vira. Educa. Já Não vem com nasce esse papinho, educado, não, de que criança criança é difícil. sara rápido. Ninguém mandou fazer. Não quero saber. Ó, lembrando a vocês que estão ouvindo o nosso podcast, tudo isso que o Jonathan falou saiu na edição, vocês não estão vendo. Não vai sair falando mal da Jéssica. Tira, Hildon. Não Ninguém vale. vai falar mal da Jéssica aqui, Hildon. O editor tem que ser imparcial. Isso aí, editor, seja imparcial, Mas viu, olha editor? só. Opa, sou eu. Tira tudo. Olha só, mas a gente voltando aqui, saindo da polêmica, gente, que polêmica. Jéssica, Ai, me excedi um pouco, eu Jéssica acho. Já a temos um polêmica. tema Vou colocar aqui sempre ali. pro Dunaverso, hein? Do Universo. Jéssica é uma Jéssica. participação. Aham. Ótimo esse daí. Polêmico. Vai ser o episódio mais polêmico dessa Mas, temporada. olha só, pra finalizar essa conspiração, né, o Seitei também, ele fala dos frames, Isso. né? Porque assim, a galera fica preocupado que, sim, beleza, vai chegar aí, vai ter um veneno psíquico, mas como é que a gente vai controlar os caras, os frames, né? E aí ele fala, eles não são malucos, os frames, eles são treinados para acreditar, não para conhecer. A fé pode ser manipulada. Eita. Só o conhecimento Essa é frase perigoso. Caramba, É fantástica. Fique à vontade para comentar essa frase. Não, tão atual, né? Atualzíssima. Estou aqui Atualzíssima, né? degustando essa frase, É. porque ela é uma delícia. Mas porque ele fala aqui a questão religiosa, como ela é perigosa. Porque assim, ela pode ser bastante produtiva. A gente viu que a religiosidade do Frame, até a gente conversou com o Hildon, eu conversei com o Hildon no episódio passado, manteve eles vivos, né? Manteve eles com esperança. O Lietkanes mesmo juntando a ciência e a religião de forma produtiva, né? Porque ele tinha a ideia de transformar Arrakis num grande planeta verde, né? Verdejante, e usava também a religião para isso. Então, era uma combinação legal. Mas, Eles Pascoal, estavam ali. a grande problemática é quem utiliza a religião. certo? Exatamente. Porque quando você trabalha com fé, com religiosidade, né? Você manipula pessoas, você manipula os Sim. sentimentos das pessoas, né? E Sim. como a Júlia trouxe no papo, é muito atual. A gente vê isso hoje no Brasil de uma forma bizarra, sabe? A gente vê isso no mundo inteiro. Misturar a política com religião, gente. Isso aí é Exato. loucura. E Duna mostra pra gente como isso é perigoso, né? Maniqueísmo chucro. Tipo assim, se você não pronto, estiver do meu maniqueísmo lado, chucro. do Uhum. meu lado você tá errado. E se estiver do lado de tal, você tá certo. Então, assim, um negócio que limita, reduz a essa religiosidade Isso. chucra, né? Porque assim, a espiritualidade, ela pode ser algo. Ela é importante. Eu vejo ela muito importante. O problema pra mim é o reducionismo barato. Exato. Como você falou, chucro, Isso. sabe, de palco, sem realmente análise, sem entender que a palavra dita e o que da forma como eu digo, da forma como eu manipulo, Isso. ela pode trazer coisas incríveis e coisas terríveis, cara. A gente já E viu uma- isso na história, né? E ela também é uma mão de via dupla, Hildo e Total, Meninos. total. Porque assim, da mesma forma que a gente vê aqui, o Paul influenciou os Fremen, na realidade não foi só o Paul que influenciou os Fremen. Os Fremen também usaram o Paul para chegar nos seus objetivos. Tanto que o Paul várias vezes disse, né, que se ele morresse,
iria continuar o jihad de forma pior, né, do que tinha acontecido com ele. Então, assim, não é só, chegou o garotinho, enganou todo mundo e as pessoas acreditaram nele. Não, os caras também disseram, não, esse cara aí vai fazer com que a gente chegue mais perto do poder, né? Porque o Frank Herbert sempre falava que a pessoa se mostra verdadeiramente quando está no poder. Não é que o poder atrai os corruptos, é que muitos corruptos correm atrás do poder, né? E nesse ponto a gente vê isso, né? Muitos Friends caíram nessa tentação, nessa situação de ser esse braço religioso de forma na espada e sangue e fé, e abraçaram isso de forma tranquilamente, sem nenhum peso da consciência. Às vezes as pessoas vão criticar o Paul, mas todo mundo ali aceitou, todo mundo ali foi junto com ele, sem muitos questionamentos. Então acho que isso também é legal de a gente pontuar. Mas, grande rio do Julia e Jonathan, vamos agora para as nossas considerações finais. Estamos caminhando para o nosso final de episódio, que foi sensacional, com Hildon Oliver, com a Julia, com o Jonathan, falando desse capítulo muito assim, importante, porque ele é o maior capítulo até agora do livro Messias de Duna. Ele mostra pra gente quem são esses conspiradores, quem são esses inimigos do nosso querido, do menino Paul, né, que não queria derrubar o menino Paul. E aí eu queria que cada um de vocês, eu vou começar com a Júlia, sobre o que ela achou de mais interessante. E aí também fique à vontade para deixar suas redes sociais, para quem quiser seguir você, né, do que você curte, o que você gosta de fazer. Fique à vontade, Júlia, para comentar. Então, gente, como eu tinha falado no começo, eu adorei esse capítulo, porque ele dá muito tom, assim, do que vai ser o livro. E eu acho que ele tem também uma escrita um pouco diferente do primeiro livro de Duna. Então, eu acho isso bem legal. E eu adorei, assim, a descrição de novos personagens e a apresentação de novos personagens, de descrição, assim, muito visual de tudo que estava acontecendo ali. E a apresentação de novo desse plot que vai acontecer no livro, que a gente já sabe, mas aí assim, a gente fica, tá, ele já entregou o que vai acontecer, e agora? O que mais ele pode entregar, sabe? O que vai vir agora? Então eu acho que, cara, esse capítulo é um dos melhores, assim, e é isso, gente. Obrigada por me convidar de novo pra vir aqui, eu sempre adoro discutir isso, pode me convidar sempre, porque tem conversa até para amanhã. Com certeza, e sempre é um prazer tê-la aqui. A gente vai falar agora e ver as considerações finais do lindo Príncipe Corrino. Ai, meu Deus. Jonathan agora é o nerd do café, tá? Eu quero dar suas considerações finais e fale um pouquinho dessa mudança, né, de livre café, por favor. Agora o Jonathan está com o nerd do café. Suas considerações finais, Jonathan. Bom, falando sobre o capítulo primeiro, esse capítulo, além de ser muito bom e muito interessante, para quem gosta muito dessa parte de conspiração e tudo mais, e planos dentro de planos, como o Frank Herbert gosta de falar nos livros e tal, ele é um capítulo muito importante já para mostrar pra gente como vai ser a história em si, porque o livro todo em si, resumindo, é um livro sobre uma conspiração para tentar tirar o Paul do poder. E esse capítulo aqui, exatamente, é o capítulo onde os personagens e o autor coloca todas as peças dessa conspiração na mesa e apresenta pra gente. Então, a partir daqui, se desenrola tudo que vem pela frente. Então, é um capítulo muito importante, além de ser um capítulo bem interessante da gente ler, né? Então, eu gosto bastante desse capítulo também. E quero agradecer mais uma vez pelo convite para estar participando aqui. Eu estava com muita saudade de gravar o DunaCast com vocês, então estou bem feliz de estar aqui de novo. E comentar comentar esse livro, porque esse livro aqui é uma história interessante para mim, porque a primeira vez que eu li,
eu acho que eu não absorvi tudo que tinha que absorver da história e eu não gostei tanto da experiência. Aí eu li umas... Gente, eu vou aqui entrar aqui, não tem que entrar. O Jonathan leu a primeira vez, Que é entrou em contato comigo, revoltado, que não tinha gostado do livro. Aí eu fui conversar com ele. Acabou com o meu tentar livro ver- favorito da vida, acabou com o meu personagem. Aí depois ele foi numa releitura, assim, aí Sim. ele curtiu, mas continue, Jonathan, que consegui, atrapalhei. Porque Na tinha segunda que falar vez... essa fofoca aqui dos bastidores. Essa parte podia ter ficado no quadro das fofocas, né? A gente tem que fazer, inclusive, ó, já fazendo um merchan, você que paga aí o padrinho do DunaCast, a gente vai fazer um podcast só das fofocas. E aí, o que vocês acham? Aí, olha aí, só pra quem é ali, olha, é boa. Boa. Então, e aí na segunda vez que eu li, eu já consegui absorver bem mais da história e foi uma experiência, tipo, de 8 a 80, assim. Na segunda vez eu amei esse livro, inclusive eu reli o primeiro livro e reli o segundo livro na sequência. Eu gostei mais de reler o segundo do que o primeiro livro, Claro. então foi uma experiência bem mais interessante da segunda vez que eu li esse livro, então eu gosto bastante. E, enfim, obrigado pelo convite, quero vir mais vezes participar aqui e tudo mais. E explicando a mudança do nome lá do perfil, eu decidi que eu vou expandir mais o conteúdo agora, porque eu acho que eu sou uma pessoa que de vez em quando, assim, quase nunca mais, às vezes eu gosto de mudar, sabe? Eu fico um pouco entediado às vezes. E eu acho que, né, terminando pandemia, a rotina da gente muda, muita coisa tá mudando agora no mundo de novo e isso acho que afeta um pouco a gente também. E me afetou na questão da criação de conteúdo, sabe? Então eu decidi que ao invés de falar só de livros agora, eu quero expandir um pouco mais o conteúdo, falar mais sobre outras coisas também que envolvem esse mundo nerd, além da literatura, sabe? Os filmes, as séries, referências de ficção científica, filmes e séries nesse sentido assim. E por isso eu resolvi mudar o nome, porque eu acho que o nome Livro e Café, por favor, limitava muito a só livros, sabe? E aí pra achar um nome que abrangesse mais todo esse conteúdo, eu decidi mudar e aí tive várias ideias, claro, né? Mas aí eu acabei optando por Nerd do Café, porque eu acho que ainda não tira totalmente a identidade de quem já me conhece de antes do Livre Café, por favor, porque mantive o café no nome. E o Nerd, porque, né, já disse, tipo, abrange todo esse conteúdo. Então, quando a pessoa chegar nesse título, já vai imaginar, acredito eu, que vai ser um conteúdo totalmente relacionado a isso. Então, vai ser cultura pop em geral, sabe? Então, foi por isso o motivo da mudança. Perfeito, Jonathan. Sigam o Jonathan, ele tem conteúdos excepcionais. Eu sempre digo a ele que eu tenho uma inveja boa. Um dia eu vou aprender a fazer os vídeos que o Jonathan faz, que são muito criativos, e também o conteúdo dele, as resenhas do livro, e agora vai ser expandido, também são muito boas. Mas também agora eu quero falar, obviamente, com o nosso navegador, editor, que quando terminar aqui eu vou deitar, dormir, ele vai editar o podcast até 1h da manhã. Diga, meu querido. Me diga uma coisa, meu filho. A pessoa tá querendo criar um podcast, tá sem ideia, não tem identidade, não sabe como fazer. O que é que ele faz, Hildo? Rapaz, fala com a Radiola Mecânica, que este que vos fala, certo? Só falar com a gente que a gente vai traduzir a linguagem que você quer apresentar no seu podcast e vamos criar o formato ideal para vocês, como fizemos aqui com o pessoal do Duna, fizemos com tantos outros. E fazendo um link também com o Jonathan, quero dizer para vocês, o Jonathan, inclusive, quando vier aqui para Fortaleza, tem que dar uma chegada lá nos meus amigos da Blend, que eu também sou ilustrador, né? E eu fiz um trabalho de ilustração lá bem bacana, tá? Um material... Ficou lindo mesmo. Ainda está em construção, ainda falta ainda mais uma parte, mas tá ficando muito bonito. É um mural dos heróis, e aí eu espero que ele vou até colocar aqui uma parede aqui da minha casa, ele vai fazer um mural do DunaCast aqui com os personagens, viu? Pra fazer um mural de Duna. Hildon. Vamos fazer. Aí, legal. Mas me diga uma coisa, Hildon, considerações finais. Pois é, rapaz, considerações finais, como acho que foi falado, é um capítulo que, pra mim, eu, ao contrário, assim, eu gosto demais do Messias de Duna, e eu concordo com o Jonathan, que o Messias de Duna é um livro que me agrada mais reler do que o próprio Duna. Porque eu acho que os personagens introduzidos são muito interessantes, as tramas, elas evoluem de uma forma muito bacana, porque não é mais apenas uma história de vingança. Ela se torna algo muito maior, né? E para ser algo muito maior, é preciso ter personagens que sejam extremamente carismáticos. Ou seja, ele traz personagens carismáticos, como ele evolui outros personagens,
pra gente ver o quanto eles são poderosos na narrativa. Personagens até que a gente não viu tanto no primeiro livro, como a própria Írula, como a Madre, né, que ela vai se tornar presente. Então, eu amo o Messias de Duna e eu amo esse capítulo por, em poucas páginas, ter tanta coisa. E é o que eu mais vejo nesse livro. Como ele é um livro menor, o Frank Herbert ele teve muito preocupado em apresentar muita coisa. E ele tem uma escrita muito sucinta. Ao mesmo tempo que ele apresenta um universo, ele apresenta um universo muito direto, muito ao ponto. E isso é fantástico. Eu gosto demais como ele me desafia a visualizar isso de uma forma incômoda e de uma forma que expande. Adoro esse livro, adoro esse capítulo, cara. Perfeito. E aqui as considerações finais aqui do seu Naib. Eu também acho isso, acho um capítulo que faz com que a gente já tenha, assim, um vislumbre que são planos dentro de planos aí, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu fico pensando como é que essa narrativa vai dar conta disso tudo. Eu fiquei muito entusiasmado com o Dançarino Facial, foi o personagem assim que mais me cativou quando eu li. Inclusive, os Tleilaxu era a minha raça preferida, até ler Hereges, tá? Até ler Hereges. Então, eu não vou dizer nada, mas assim, até ler Hereges, eu gostava muito dos Tleilaxu, dessa forma como eles veem algumas situações. E o mais legal é que o Seitel, né? Ele, o Dançarino Facial, ele conseguiu observar de cada um ali qual era, porque ele sempre dá uma opção de fuga, né? Ele fala que a princesa Írula, ela poderia muito bem desistir de ser essa mãe da dinastia real, né? Essa seria a fuga dela da armadilha que estava sendo armada ali. O Edric, que era o navegador, eles também poderiam fugir dessa armadilha, eles saindo dessa escravidão que eles tinham parasitária da Melange. Então eles dependiam disso, eles não queriam mudanças, eles queriam voltar às coisas antigas. Então eles poderiam também fugir dessa armadilha tendo esse tipo de pensamento. A Morrian é interessante também, porque o Seitel, o Dançarino Facial, ele coloca uma lição para ela na conversa, porque as Bene Gesserit, muitas vezes, elas se concentram na observação da pessoa. Elas analisam minuciosamente se a pessoa tremer o lábio para poder saber detectar sinais se estavam falando verdade ou não. E muitas vezes elas deixam de lado todo, né? Toda uma situação. E o Dançarino faz uma conversa, ele dá uma lição nela, porque ele fala assim, olha, não adianta tu olhar o meu rosto, porque eu posso mudar a qualquer momento. Então, assim, não vai ser a partir disso que tu vai ter alguma conclusão da minha pessoa. É a partir da conversa que eu estou tendo aqui, é que você vai ter, vai descobrir realmente quem sou eu. Não é através de me analisando. Então, tipo, as Bene Gesserit se prendiam muito à questão individual e também não viam um todo. Então, o Frank Herbert, mais uma vez, sendo o cara. E, novamente, obrigado por acompanhar aqui mais um episódio do DunaCast. Sigam as redes sociais do DunaCast, Twitter, Instagram. Sigam também as redes sociais do Duna Hacks Brasil, Instagram, Twitter, YouTube. Tem Discord, grupo Discord. Fiquem à vontade para mandar suas mensagens, suas perguntas, que é muito importante a participação de vocês. E, gente, muito obrigado, Hildon, Júlia e Jonathan, por fazer mais um episódio do DunaCast sensacional. Um abraço, um cheiro. Tchau. Valeu, galera. Um beijo na alma. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com